Olá, gente, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre um assunto polêmico que a gente deve, como profissional aí da área do mercado de festa, do ramo, a gente deve estar atento ao assunto. Já surgem alguns boatos sobre o coronavírus e os eventos, as aglomerações de pessoas, e os eventos são aglomerações de pessoas, né? Ainda não está num nível alarmante de quarentena, mas a gente, como profissional, deve se posicionar e comunicar os clientes. Claro que a gente não precisa fazer uma notícia, alarmar algo que não seja real, porque até então os dados, né, estatisticamente, não estão alarmantes, mas aqui no Brasil a gente ainda está sob controle sobre essa questão, mas a gente não sabe como é que vai ser os próximos dias, como é que vai ser próximo período. Então, como a gente trabalha com agendamento, os clientes daqui um pouco vão começar a se preocupar, porque a princípio em algumas regiões, até ser um problema, a gente não se preocupa com isso. Então hoje de manhã eu estava lendo as notícias do coronavírus e a Associação Brasileira de Eventos, eu estou aqui no Instagram deles, vocês podem observar, emitiu uma nota oficial de como a gente deve se portar, né? Enfim, sobre esse posicionamento se houver um caso de ter que cancelar eventos. Mas, para deixar claro para os clientes, é por força maior. Ninguém vai sair cancelando festa para daqui a um mês, daqui a 2 meses, enfim. A gente não é porque a gente quer, a gente trabalha com isso, a gente tem que se precaver. A gente não vai alarmar nem se posicionar fazendo um problema até que seja um problema. Como é que eu devo proceder sobre isso? Bom, eu posso abrir meu Instagram, comunicar aos clientes, falar que não precisa se preocupar, mas não posso enganar, eu tenho que ser claro e real. Eu não posso dizer que é só algo passageiro, ou algo que pode não acontecer comigo, ou pode não acontecer na minha cidade, ou que pode não acontecer no meu evento. A gente tem as possibilidades, mas ainda não é um problema. Então a gente se preocupa, comunica que esse problema existe, mas que não vai ser um problema até que chegue 15 dias antes, a gente tenha um dado oficial aí do governo, um chamado aí do Ministério da Saúde ou algo do tipo, realmente comunicando para a gente poder, que a gente tenha que ficar dentro de casa ou que tenha que evitar espaços com aglomeração, né? Existe o risco, mas claro, a gente tem que ser prudente quanto a isso, ainda mais que a gente trabalha com crianças, ser humano, aglomeração de pessoas, a gente jamais profissionalmente faria algo que fosse colocar em risco a vida das pessoas. Então eu tô colocando aqui para vocês depois, se quiserem entrar e olhar sobre posicionamento. Aqui foi um comunicado para associados, quem fez foi o Ricardo Dias, presidente. Estamos reunidos com o jurídico da Abrafestas para trazer soluções alternativas neste momento que estamos vivendo. Até o final do dia, emitiremos um comunicado com diretriz de como podemos posicionar em relação aos cancelamentos e adiantamentos que estão ocorrendo em decorrência ao coronavírus. Nossos canais estão abertos para receber demandas. Sim, tem alguns clientes que vão começar a ficar nervosos aí, vão querer saber mais, né, gente? Então eu vou falar agora sobre o comunicado. Deixa eu ver se eu consigo entrar lá. Porque eu aumentei aqui, ficou meio ruim de ler, mas eu vou depois deixar um print melhor para vocês olharem. Em virtude do colapso
causado pelo coronavírus e visando a melhor forma de lidarmos com as consequências trazidas nos últimos dias, não apenas com relação à integridade física de todos, mas também com relação ao enorme prejuízo do país como um todo, a AbriFesta se posiciona com o objetivo de trazer esclarecimento e posicionar a respeito do tema como lhe cabe. Bom, profissionalmente, como eu falei, a gente tem que se posicionar e comunicar aos clientes e tentar solucionar de uma forma plausível para todos, né? Assim, a AbriFesta entende a suspensão de praticamente todos os eventos por motivos, obviamente, de força maior. Deve ser amigável e negociada entre as partes, visando a postergação da data com a colaboração do momento oportuno, sem aplicações de penalidade para quaisquer das partes envolvidas. No entanto, havendo cancelamento em definitivo eventos já contratados, a AbriFestas, Associação Brasileira de Festas, recomenda não apenas análise de caso a caso, mas a devida apuração e reparação de prejuízos efetivamente ocorridos pelos associados. Obviamente, eles estão falando dos associados da Associação Brasileira de Eventos. Por fim, vale ressaltar que a negociação amigável com tentativa de solucionar uma justa solução para ambas, ainda mais diante do cenário adverso que todos estão vivendo, torna-se uma medida imperativa para superarmos essa dificuldade. Colocamos-nos à disposição esclarecimentos desejados. Pois bem, fica então aí a orientação que a AbriFestas deu, a Associação Brasileira de Eventos, que é o posicionamento que nós devemos ter como profissional da área, porque isso aí vai ter um impacto econômico, tanto na nossa vida quanto de muitos brasileiros, enfim, e de todo mundo. A gente não tem como ficar calado diante disso. Torcemos para que tenha melhoras e novas soluções, acreditamos que na medicina, na evolução, enfim, estamos entregues a soluções da medicina. Então, gente, acredito que era isso, espero que vocês já saibam, a gente não pode fingir que não está acontecendo nada, fingir que não viu, a gente tem que se preparar e se acontecer, como vai ser, e de uma forma amigável, para acalmar os ânimos, acalmar os nossos clientes, de forma que seja bom, não é, porque mediante a situação não haveria como, mas que seja que a gente possa entender de ambos os lados e tentar causar o menos prejuízo, tá bem? Um abraço.